Boa noite a todos, mais um Diário Cash, terceiro episódio da terceira temporada, essa temporada que tá vindo de uma maneira diferente, com a régua altíssima. Hoje eu tô aqui com ela, que vem trazer pra gente um assunto inédito nessas 3 temporadas. Eu tô aqui com nada menos do que a referência em odontopediatria da nossa cidade, doutora Tati Ferrari, da Clínica Crescer. Tudo bem, boa noite. Boa noite, Tati. Obrigada pelo convite. É uma honra ter você aqui, tá? A gente queria entender um pouco melhor, Tati, como começou a odontopediatria na sua vida? Ela foi bem inusitada e eu vou explicar. Me formei em 2005 aqui no Santa mesmo, em Santos, né? Nós fomos a 5ª turma do Santa. E logo que eu me formei, eu comecei a clinicar, fui pro mundo, né? Eu não tenho ninguém dentista na minha família, então eu fui bater aí nas clínicas que tinha, em consultórios, e para tentar uma oportunidade, né? Porque para recém-formado é um pouco difícil, tanto dá uma insegurança também. Só que eu tive sorte, tive uma dentista muito bacana do meu lado, onde ela me explicou muita coisa. Imagina, eu tinha 21 anos, recém-formada já trabalhando. Então, assim, com uma especialidade que na época não era específico para criança, tá? Eu fazia criança também, mas muito mais clínica geral. Isso foi em 2005. Aí, depois desse consultório, parti para umas clínicas populares, onde para mim foi maravilhoso, porque eu peguei muita mão. Pega ritmo, né? Bastante. Um atrás do outro. Então, assim, a gente saber se virar mesmo, né? Coisa que na faculdade ou em consultório acaba não sendo um ritmo tão frenético que é numa clínica popular, né? Foi muito bom. O ritmo mais Nutella, né? Assim, da clínica particular, vem aqueles casos ali, mas quando você trabalha numa clínica popular, você tem ali a rotina. A rotina e você tem que resolver. É assim, resolve, entendeu? Então você acaba pegando muita mão, né? Foi muito bom. Só que nesse momento que eu estava na clínica, né, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Eu falava, gente, mas como assim não é isso que eu queria? Eu estudei, fiz faculdade, não tinha feito especialização, ainda tinha começado uma especialização de periodontia, que é da gengiva, só que eu não estava feliz. Eu falava, não é possível não estar feliz, né? Era o que eu queria. Aí eu saí da odonto. Você saiu do odonto? Eu saí da odonto. E eu montei, sabe o quê? Uma escola. Eu falei que você ia gostar. Então, assim, eu montei uma escola, minha mãe é professora, eu tenho uma amiga que também é professora até hoje, e eu já estava completamente desanimada da odontologia, né, porque eu não estava feliz ali. Eu fazia clínica geral, atendia muito pouca criança, quase zero. E veio uma ideia, vamos montar, sabe a mesa de bar? Sim. As loucuras que viram realidade, então foi nisso. Aí eu falei, vamos montar uma escola. Não estou feliz, vamos montar. Pois é, montei. Obviamente não deu certo, é claro. Eu sou dentista, não sou pedagoga e nem administradora. A escola é em Santos. Era em Santos. Fiquei um tempo, vendi, né? E eu falei, bom, e agora? Também eu não quero escola. E agora, o que eu quero? Aí eu falei, bom, vou voltar para odonto, que é o que eu sei fazer. Naquela época, isso daí foi em meados de 2008, mais ou menos. Mal tinha internet. Então, assim, os empregos a gente conseguia pelo jornal, lembra? Que a gente ia ali no jornalzinho. Os classificados, foi nisso daí. Aí eu vi uma vaga de dentista, clínica geral, / odontopediatria. Aí eu falei, bom, eu vou para a clínica geral, porque é o que eu fazia, e paciência é isso, decidi, então vamos em frente, né? Fui, passei na seleção, fui conversar com a doutora Rosane, até queridíssima até hoje,
E lá, quando eu cheguei, ela, Tati, só que é o seguinte, a de clínica já foi preenchida, só tem pra odontopediatria. Eu falei, tu tá brincando, né? Aí eu falei, eu não quero, não, assim, eu não tenho experiência, né, com criança. Apesar que na escola, eu me dava super bem com as crianças, então, assim, ao mesmo tempo, aquela sementinha de amor por elas foi plantada. Então, a escola foi muito bom por isso, porque me fez enxergar um outro mundo que eu não enxergava, né? Só que eu falei, não, na hora do vamos ver ali, que experiência eu tinha? Eu tinha experiência com uma escola, com crianças, e não com odontologia, né? Aí eu falei, não vou. Ela insistiu bastante. Aí eu falei, bom, tá bom, vai, vou aceitar. Então eu pegava os casos mais simples, e aí depois eu fui começando a pegar gosto, fui estudando, resolvi fazer especialização de odontopediatria, porque eu comecei a me apaixonar de verdade por essa área. E aí surgiu a vaga de clínica geral de novo. Aí eu falei, jamais, né? Eu falei, agora? Eu tava quase já, eu tava na metade da especialização. Então, assim, não, agora eu vou ficar por aqui, né? Tava feliz. Então, assim, eu acabei me encontrando indiretamente, né? Então, assim, essa parte da odontopediatria, ela caiu realmente do nada no meu colo. Nossa, isso bem. E foi quase que um destino, né? Foi. Assim, fazer uma escola, ter esse movimento, Teve. essa parte das crianças. Eu acredito que se eu não tivesse tido esse movimento, eu jamais teria pensado em fazer odontopediatria. Porque nem era uma opção. Então, assim, eu tive que passar por esses meios, por esses caminhos, para chegar aonde hoje é o que eu amo fazer. Eu diria que é o ditado, né? Deus escreve certo por linhas certas. Exato. Muito certo. Doutora, em que momento você percebeu que queria ir além do consultório tradicional e criar a clínica integrada Crescer? Bom, a clínica, ela é algo que estava no meu coração, no meu pensamento já fazia anos. Só que há pouco tempo é que eu consegui, né? Um dos motivos é que eu não achava um lugar que eu me sentisse em casa, que eu me visse trabalhando ali, que eu fizesse aquela clínica mesmo, toda aquela dinâmica, aquela interação com o paciente, onde o paciente se sentisse em casa. Ele não vai entrar na clínica e vai se sentir num consultório odontológico. Aliás, a última coisa que a clínica parece é um consultório odontológico, né? Parece uma casa de vó. Tem quintal, então assim, ela é muito aconchegante. A criança, ela se sente em casa mesmo lá. No dentista, né? Que eu acho que o principal da criança é isso, um dentista. Sim. É um terror. O que vai vir pela frente, né? Da criança, você lembra? Oh, O barulho da maquininha ali na boca. sim, eu não tive esse trauma. Acho que um dos motivos que eu quis ser dentista. Mas a grande maioria teve, a grande maioria passou por isso, né? E a minha vontade da clínica, ela veio também quando eu migrei, né, para a parte de odontopediatria, depois do meu rolê inteiro ali, indo para a escola, enfim. E eu comecei a atender muitos pacientes atípicos, onde muitos deles acabavam se desregulando, né, num consultório. Porque antes de eu estar em Santos, meu primeiro consultório foi em Cubatão, depois eu vim para cá, para Santos, e eu fui fazendo uma trajetória, né, de alguns consultórios até chegar na clínica, só que eles eram todos consultórios tradicionais, uma sala, uma recepção, tudo muito menor, né, vamos dizer assim. Então, os pacientes, muitas vezes, eu queria tirar ele daquele ambiente, para eu poder tentar fazer um atendimento mais lúdico, mais acessível, mais humanizado para aquela criança, né, para aquela família. E no consultório eu acabava limitando por conta de espaço, né, por isso que é a casa. Então, por isso que eu demorei também, porque eu queria encontrar uma casa onde eu conseguisse fazer esse tipo de atendimento. Lá no consultório, né, na clínica, no caso, eu tenho um quintal, e esse quintal, muitas vezes eu até atendo a criança lá, sim, no chão, no sofá. Então lá a gente tenta não se limitar ao consultório, 4 paredes e a cadeira, não. A gente vai sentindo o paciente, sentindo aquela família. Lógico que não são todos os procedimentos, claro, né? Só que às vezes, tirar um dentinho que tá mole, que é simples, só que para uma criança atípica não é simples, né? Às vezes até nas não atípicas, mas a gente tem que ter aquela sensibilidade. E lá na clínica eu consigo. Então eu consigo que, poxa, eu percebi que o paciente não está se sentindo confortável ali dentro daquela sala, tiro ele, vamos passear. A gente vai lá, pula uma corda, tem um pula-pula também lá fora, vamos pular. E aí a gente consegue o quê? Cativar aquela criança. Eles não me veem como um dentista tradicional, né? Todo de branco.
Não. Isso é uma construção de uma situação para ela ficar à vontade ali. Sim. Né? E essa sensação que eu tenho, né? Eu já fui umas vezes na clínica terceira ali, e é justamente essa ideia. A primeira vez que você falou isso, para mim, né, de ser uma casa da avó, assim, é meio acolhedor. Porque os brinquedos lá esparramados, Exatamente. as crianças entram lá, ficam à vontade. À vontade. Elas querem ficar ali, elas querem. Elas não querem ir embora. Elas ficam ali, só mais um pouquinho, deixa eu brincar mais um pouquinho. O dia do dentista abriu um evento. É. Isso que é legal, esse conceito que você trouxe. A gente trazer eles quererem ir. É isso que a gente precisa. É claro que não todos os procedimentos são agradáveis. É óbvio que não, né? Tem anestesia, tem um motorzinho. Só que a gente tenta minimizar aquele desconforto no pré. E durante também. Mas principalmente no pré. Doutora, vamos falar de odontopediatria na prática, tá? Muita gente acha que o dente de leite não importa, porque isso é um mito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. O que acontece? A estrutura de um dente de leite é a mesma estrutura de um dente permanente. Ou seja, tem o esmalte, tem a parte de dentro, né, que é a parte da dentina, e a gente tem também a polpa. Que a polpa, o que é? É a terminação nervosa, é o coração do dente, é onde tem o sanguinho. E esse sanguinho que passa tanto num dente de leite quanto no dente permanente, é o mesmo sanguinho que passa no seu coração. Olha isso. Então, assim, é tudo interligado. A boca não é separada do nosso organismo, ela é uma saúde bucal como um todo, né? Então, aqui é um exemplo, eu acho interessante, né? De uma cárie. Então, a cárie no dente de leite, é que esse daqui, ele parece um dente permanente, né? Mas a cárie, ela vai acometer da mesma maneira o esmalte, que vai pegar uma dentina, que vai pegar a polpa, que a polpa é onde passa o coração do dente, lembra o sanguinho? Então, assim, além de doer, né, um dente de leite vai doer tanto quanto um dente permanente. Vai poder ter o quê? Uma infecção, um abscesso, pus, né? Então, vai deixar a criança assim? Não. Né? Vai deixar seu filho com dor? Não. Então, a gente tem que tratar, sim. Fora que uma perda dentária, né, precoce, no caso de perder um dente de leite precocemente, você acaba desestruturando ali, desorganizando toda a futura dentição. Então, o dentinho você perdeu aqui. Então, esse dente daqui e esse outro dentinho daqui, eles tendem a o quê? A andar. Então, eles vão fechar aquele espaço para o futuro dente permanente. Então, não só uma dor, como também toda a estrutura dental permanente pode ser prejudicada, né? Qual que é a idade ideal para a primeira consulta odontológica de uma criança? Então, de uma criança, a partir do primeiro dentinho. Tá. Mas a gente também trabalha com a odontologia pré-natal. Olha. Né? Sim. Então, as mães, é muito interessante que mães grávidas vão sim ao dentista. Tem um mito que grávida não pode ir ao dentista. Pode, deve ir ao dentista. Né? A gente tem que ver a condição oral daquela mãe. Né? Uma gengivite gravídica, por exemplo, tem bastante. E aí, no caso, a primeira consulta, né? Quando a criança já tem o primeiro dentinho. Nasceu o primeiro dentinho? Vai no dentista. Vai no dentista por quê? O dentista ele vai te orientar como fazer a higienização. Então, é importante, sim. Porque vamos lembrar que a escovação, ela existe no primeiro dente. Nada de ficar manipulando boquinha de recém-nascido. Mas aí depois a gente conversa sobre isso também. É um assunto um pouquinho mais à frente ainda nesse podcast. Sim. Doutora, vamos falar nesse bloco agora de ortopedia dos maxilares e desenvolvimento. O que é a ortopedia dos maxilares e por que ela é tão importante ainda na infância? A ortopedia, ela nada mais é do que o desenvolvimento, né? Onde a gente trabalha no desenvolvimento do palato e também mandibular. Então, assim, são estruturas ósseas que a gente só consegue trabalhar na infância. Por quê? Porque a criança está crescendo. Então, eu e você, a gente já não trabalha mais. Mas os pequenos, a gente consegue fazer o quê? Expansão de arcadas. Então, aquelas arcadas que são bem pequenininhas, mais fininhas, a gente consegue expandir, que melhora a respiração, fala, sono. Então, tá tudo interligado. Então, a ortopedia, quanto mais cedo a gente conseguir observar que aquela criança tem uma necessidade, né, de trabalhar, seja por um aumento de maxila, uma diminuição dela, uma atresia, ou seja, ela menor, uma diminuição, né, de desenvolvimento da mandíbula,
a gente vai acabar dando uma qualidade de vida muito melhor para aquele paciente, né? Por isso que é tão importante a prevenção e a interceptação do tratamento ortopédico, né? Tá. E, doutora, dá para evitar tratamentos longos na adolescência ou vida adulta com intervenções precoces? Com certeza, muito. Por quê? Vou dar um exemplo assim mais prático para vocês conseguirem entender. Um paciente, eu sempre brinco assim, aqui a maxila é a tampa e a mandíbula é a panela. Então o paciente ele tem que morder assim. A partir do momento que a criança, que você observa que a criança está mordendo assim, tem alguma coisa errada. Então, se nesse momento, né, infância ainda, primeira infância, a gente conseguir remover isso, a gente conseguir tratar lá na frente essa criança que poderia ir por uma ortognática. O que é uma cirurgia ortognática? Aquela chatinha que você tem que cortar o ossinho, né? Então, a gente consegue muitas vezes, tá, remover, tirar essa criança de uma cirurgia. Então, e não só isso, né? Fora todo o desenvolvimento, a qualidade de vida, né, que essa criança vai melhorar, assim, infinitamente, né? Qualidade de sono também. Então, tá tudo interligado. Quais os sinais os pais devem observar que podem indicar problemas no desenvolvimento da face ou da mordida? Olha, o principal é a respiração. Então, quando você percebe que seu filho tá babando muito, o travesseiro tá lá super molhado, encharcado de baba mesmo, tem alguma coisa errada, porque a criança ela tem que respirar pelo nariz, ponto. É lógico, tá gripadinha, vai respirar pela boca, normal. Às vezes adenoide, né? Adenoide, mas mesmo assim tem que procurar um otorrino, a gente tem que tratar. A criança não pode respirar pela boca, não é para respirar pela boca, tudo. Postural, fala, qualidade de vida, sono, até escolar. Porque aquela criança que não dormiu direito, consequentemente, não vai conseguir ter um acompanhamento escolar, né, um rendimento escolar de qualidade. Então, percebeu? Procura otorrino, procura dentista. Se você perceber também que o seu filho está com a língua muito interposta, tem uma foto aqui maravilhosa, gente, olha isso. Então, assim, a língua não é para estar aqui, né? Sim. A língua tem que estar lá no céu da boca. A sua língua agora, do jeitinho que ela tá, a ponta dela não tá, tá onde? No céu da boca. Atrás dos dentinhos da frente. Ó, quem tá assistindo tá todo mundo pensando onde tá a língua agora, né? Tá. Você vai observar. Se não tiver, tem que procurar o Tem que dentista. procurar. A fono, mas tá errado. Então, assim, a ponta da língua, ela precisa estar atrás dos dentes da frente, que são os incisivos centrais superiores, bem no meio. Existe a posição certa. Existe. Então, assim, se você percebe que seu filho está com uma posição dessa, por exemplo, procura para a gente poder ajudar, né? Os principais sinais, né? Sim, é o mais fácil de identificar. Respiração, Respiração. tá? Posição de língua. Boca aberta, sempre de boca aberta. Boca aberta, também, né? aquela criança que vive cansada, olheiras, posição também de aqui das costas, né? A criança fica um pouco mais corcundinha. Nada, né? Então, tem alguma coisa aí. Não é normal. Doutor, então vamos falar de ortodontia Invisalign, né? A gente que, eu pelo menos, que tenho mais idade que você, na minha época eram aparelhos fixos, né? Eu usei, sofri, Sim. né? No aperto. A gente tá até conversando aqui um pouquinho antes do episódio. Sim. Que não existe correção de osso sem dor. É difícil, né? É difícil. É mesmo de um alinhador moderno. Sim. No caso, Diminui muito, mas não vai zerar, né? vai zerar, né? Alguma coisa o paciente vai sentir. Sim, e me responde uma coisa, o Invisalign ele funciona para crianças e adolescentes ou é mais indicado para adultos? Não, ele foi desenvolvido, a princípio era adulto, tá? Mas já de um bom tempo para cá, tanto para criança, jovens e adulto. Por quê? O Invisalign, eu não tô fazendo propaganda não, tá, gente? É porque é bom mesmo. Eu não ganho nada com isso. O alinhador, ele, logicamente, ele vai dar um certo incômodo, principalmente nas trocas dele, né? Seu filho usa, provavelmente ele deve dar uma reclamadinha em cada troca. Porém, ele é muito mais confortável do que um aparelho fixo tradicional, isso claro. Mas como tudo na vida tem o seu pró e seu contra, né? O Invisalign também, os alinhadores em geral também, né? Por quê? Ele é ótimo porque ele vai te dar um conforto muito melhor. Você vai poder tirar para comer, vai poder tirar para higienizar. Só que ao mesmo tempo, o paciente, seja ele criança ou adulto, ele tem que estar muito comprometido com o tratamento. Porque é diferente do fixo que está ali colado, o alinhador não.
O alinhador, a gente depende, sim, do paciente para colocar, certo? Então, a gente tem que usar pelo menos aí 22 horas por dia, tecnicamente, mas principalmente a parte noturna, de 10 a 12 horas consecutivas, sim. Então, a gente tem que ter aquele paciente comprometido com o tratamento. Ele tem um mínimo ali de 12 horas, seria isso? De 10 a 12 horas noturnas, e aí a gente vai usando também, né, conforme a criança aceita durante o dia. Porque quanto mais utilizar, melhor vai ser para o tratamento. Doutor, existe uma idade certa para iniciar os aparelhos? Existe, quando é diagnosticado. É verdade. Então, assim, muita gente tem aquele pensamento que a criança só vai poder usar o aparelho quando cair todos os dentes de leite e nascer os permanentes. Gente, isso não existe. Tanto porque uma ortopedia, ela é feita principalmente lá desde pequenininho. A minha filha, por exemplo, a Elisa, mais velha, ela usou, ela tinha 4 anos. Então, quanto antes iniciar, quando for diagnosticado, é o momento, tá? Porque a gente consegue tirar aquela criança de uma mordida aberta, uso de chupeta, enfim, dedo. Então, quando for diagnosticado, é o momento. Mordida cruzada, mordida aberta, mordida profunda. E a idade? Teoricamente, pela literatura, nós podemos iniciar a partir dos 3 anos. Só que eu acho que é um pouquinho cedo, tá? Clinicamente, eu nunca iniciei com 3. Eu iniciei com 4. Com 4 anos, que foi a minha filha, até ela tinha uma mordida aberta, porque na casa de ferreiro, o espeto é de pau. A minha filha chupou também chupeta, claro, né? A gente tem que escolher nossas batalhas. Então, ela chupou até os 3 aninhos, só que ela acabou tendo uma mordida aberta. Então, quando ela fez 4 anos, a gente entrou, né, com a parte de ortopedia funcional dos maxilares, onde fez todo o trabalho, mais ou menos 1 aninho, já estava resolvido ali o assunto, e ficou estabilizada. Agora ela vai entrar no Invisalign, tá louca para entrar, por sinal, mas é um segundo momento onde a parte óssea dela já estava ok. Agora é um alinhamento e nivelamento. Então, a ortopedia, ela visa o quê? Osso. É a mesma coisa de você construir uma casa, só que o teu piso tá torto. Se o teu piso tá torto e você for colocar os móveis, seus móveis vão ficar tortos. É um alicerce. Sim. Então, se a base óssea daquela criança, maxila e mandíbula, estiverem de acordo, estiverem expandidas, estiverem certinhas, né, sincronizadas, os dentes, consequentemente permanentes, vão vir mais certos, alinhados, nivelados. Então, a probabilidade de tratamentos futuros longos diminui bastante. Doutora, fala do script agora, né? Você gerou uma curiosidade. O uso da chupeta, ela interfere na formação? Interfere, tá? Mas assim, é esperado de um bebê, até mais ou menos uns 3 anos, a sucção, tá? Então, dedo, chupeta, mamadeira, é esperado, é fisiológico isso. É uma necessidade que a criança tem, tá? Só que vai passando dos 3 anos é onde começa o problema. Por quê? A parte óssea da criança começa a afetar, tá? Então, se seu filho chupar chupeta, chupar dedo ou mamadeira até os 3 aninhos, organicamente mesmo, ele já vai, sem uso de alinhadores, de ortopedia, ele já vai fechar. Né? Ele já vai se autorregular por conta do crescimento. Sim, então naturalmente já vai. Mas quando acontece um uso prolongado, é aí que está o problema. Às vezes crianças de 6, 7, 8 anos usando, né, a chupeta, o dedo. Aí a gente tem que ver o porquê. Porque, teoricamente, até os 3 anos, aquela necessidade fisiológica de sucção. Passou disso, já virou um hábito. Então, o hábito tem que ser corrigido. E algum trauma também pode, né, de repente, interferir nisso. Né? Eu lembro que teve um episódio com o Davi, e a gente estava na piscina, até a mãe dele estava na piscina com ele, e ele tropeçou num degrau e bateu o dente. Uma avulsão. Nossa, meu. E ali ele quebrou, e assim, a gente viu depois esse dente ficou torto, ficou preto esse dente, né? Acho que depois você observou até isso aí na clínica lá. E isso gerou um trauma. E uma formação também do dente que vinha posteriormente. Porque muitas vezes, né, esse trauma pode ter mexido lá no germe do permanente, lá dentro, impacto. Então impactou, ele pode ter ido um pouquinho mais para trás, aí com isso ele teve uma mordida cruzada, só que não foi óssea, foi dental, o que acaba sendo mais fácil de corrigir, tá?
Eu lembro que o dente dele ficou mole e começou a nascer o dente por trás do dente mole, assim. Sim, Esse dente que ele às vezes bateu. acontece. E eles começaram a ficar desesperados. Falaram, meu, será que foi... E foi justamente o dente Que teve o ele- trauma, que ele né? tinha batido, tá? Doutora, vamos falar de pais, rotina e prevenção agora, tá? Quais são os erros mais comuns que os pais cometem em relação à saúde bucal dos filhos? Não passar fio dental. Gente, precisa. Quase, né? É básico. Eu brinco muito lá no consultório sobre isso. Você toma banho, não toma? Toma, a gente vai ficar cheiroso. Você vai lavar o sovaco ou você não vai lavar o sovaco? Tem que lavar. Tem que né? lavar. Então você levanta o braço e lava o sovaco. Escovar o dente e não passar o fio dental é a mesma coisa. Por quê? Você está escovando aqui. Tchu, 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 tchu. Então, por fora, por dentro e o meio, que ninguém lembra. Então, assim, as cerdas da escova, ela não vai entrar nos meios. Tem que ser o fio dental. Pelo menos uma vez ao dia, né? O ideal seria 3. Mas se pelo menos a gente se obrigar, se condicionar a usar uma vez ao dia antes de dormir, já melhora aí bastante, né? A higienização. Então, interfere acho que até no hálito, né? Com certeza. Uso de fio dental. A não higienização de língua. Precisa também. A língua é como se fosse um tapete. Você limpa o seu tapete. Então, a gente também tem que higienizar a língua. Né? De crianças, inclusive. Lógico que ninguém precisa colocar lá na goela da criança, né? Então, assim, vai começando devagarinho. Pede para a criança mostrar a língua. Vai no terço da frente. Depois você vai indo para trás. Mas é super importante. Mas qual que é a maneira certa, doutora, de escovar? Olha, eu trouxe aqui. Eu brinco bastante com os pacientes também gostam de escovar e fica bem lúdico para poder explicar para a criança entender e para os pais também fazerem em casa, né? Como é que a gente brinca? Bolinhas. Então, fecha a boquinha e vamos trabalhar com bolinhas. Bolinhas, 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 bolinhas. Tanto de um lado quanto do outro. Aí depois a criança abre a boca. Aí a gente vai trabalhar com um trenzinho. Trenzinho de um lado, trenzinho do outro. Trenzinho em cima, trenzinho do outro lado. E nessa região daqui da frente, tanto de cima quanto de baixo, a gente brinca que é a vassourinha. Então, você fazendo dessa maneira lúdica, a criança vai decorar e eles vão fazer com mais facilidade também, né? Depois a língua, claramente, a minha língua foi embora, mas aqui a gente também tinha uma língua. Então, a gente vai brincar também escovando a língua, começando do terço médio anterior, e aí vai indo até onde a criança também suportar. Ninguém vai querer fazer uma ânsia ali na criança, né? Ó, isso serve para os adultos, para os pais também. Para você que não aprendeu a escovar os dentes até hoje, Faz a técnica da bolinha. mas a técnica já trabalhando com os filhos, né? Você vai começar a escovar da maneira certa. E não esquecendo também do fio dental. Doutora, vamos falar de um mito que circula entre as crianças aí, né? Acho que eles têm muito acesso através da internet, né? Às vezes, os seus ídolos com os dentes claros lá, né? Sim. Criança pode fazer clareamento dental? Não, não pode. Eles querem. Chega pequenininho, às vezes, querendo fazer clareamento. Gente, não dá. Eles estão em desenvolvimento, né? Então, assim, o clareamento, ele é seguro, claro que é, mas para dentes permanentes. Nem para dentes permanentes jovens. Então, a sensibilidade, ela vai ser muito maior, não é indicado. Então, a gente não pode colocar a estética em frente da saúde. Então, assim, seu filho quer clareamento? Segura. Vai pelos 16, 17, 18. Aí a gente conversa, né? Antes disso, não recomendo. E não passem Rorex nos dentes também. Né? Também não é, não é indicado. Também não é indicado. Não, assim né? como o Super Bonder também não cola dente. Ah, eu brinquei com você antes do episódio, né? Que você falou que às vezes tem pessoas que ligam, né, em momentos inusitados pra você. Sim. Olha, tive um problema com o meu aparelho, eu tive mais. Eu até brinquei, eu falei, manda passar Super Bonder quando for assim, né, doutora? Mas só na brincadeira. É só uma brincadeira, não passem Super Não, Bonder. não passem nem Super Rorex. Bonder, por Não foi favor. feito pra isso. Você que vai ser a nossa referência em odontopediatria. Mas dessa que honra. temporada. A gente vai ver muito aqui ainda o seu rosto por aqui, tá? Conta pra gente uma coisa. Pra fechar, qual mensagem você deixa para as famílias que acompanham nosso podcast? Bom, prevenção, acima de tudo, né, gente? E lembrando que o desenvolvimento, ele não é somente estético.
Então, o desenvolvimento da criança vai muito além, essa prevenção vai muito além. Então, só de vocês estarem aqui assistindo já é um grande primeiro passo, né? Ou seja, vocês querem o melhor para os seus filhos. Então, vocês querem que aquela criança, que a sua criança, cresça saudável, ela cresça com bons hábitos de escovação, ela cresça também com uma qualidade de vida bom, com um sono bom, porque tudo isso está interligado, né? Uma respiração saudável com uma maxila adequada, com uma posição de língua adequada também. Então, esse bate-papo aqui é interessante porque a gente conseguiu entregar um pouco ao público, né, sobre a importância, sim, das crianças ao dentistas, tendo ou não dor, porque a dor não é o ponto-chave. Então, assim, a criança sem dor não é uma criança que não vai ao dentista. Muito pelo contrário, ela tem que ir para continuar sem dor. Ela tem que ir para continuar com um bom desenvolvimento oral, né? Então, seria mais essa mesma minha mensagem. Doutor, eu só tô curioso, antes da gente finalizar de vez aqui, eu tô vendo umas escovas aqui, né, em cima da mesa. Sensacionais. E também as pastas de dente, tá? Sim. Então, já que a gente está dando esse recado para as famílias, vamos falar um pouco dessa orientação em relação às escovas e também na escolha da pasta dental para seu filho. Vamos lá, gente. Essa escovinha aqui é para um bebê. Olha que bonitinha. O tamanho dela em relação a uma escova infantil, normal, né, básica. Essa é a normal, né? Porque não pode estar daquele jeito ali. Né? Não, vou chegar lá. É ótima, eu adoro essa escova, essa daquele de estimação. Lembra, primeiro dentinho já faz escovação, tá? Então a gente precisa mesmo. Ai, mas a minha criança começou a comer agora. Que bom! Vamos higienizar o dentinho ali, né? Não tem dente, gente, não tem escovação, tá bom? Então isso é uma mensagem também muito importante para os pais, para as mamães de primeira viagem também. É uma pergunta muito pertinente lá no consultório. Tá com um bebezinho? Tá mamando no peito? Não vai manipular aquela boquinha, né? O leite materno, ele tem anticorpos. Então, deixa ali, protege, é bom. Então, ninguém vai ficar passando gás ali na boca do bebê, tá bom? Tá com dente? Tem escovação, tá? Essa escova, né, que você falou, ela é ótima. Dá pra ver aqui? Olha que sensacional. O Davi emprestou a escova dele aqui no podcast. Não pode. Normalmente a gente indica a troca, né, da escova a cada 3 meses, ou se chegar nessa posição, né, de cerdas que não é muito agradável, pode machucar. Muitas vezes a criança, já aconteceu isso no consultório algumas vezes, dos pais falarem, mas ele não gosta de escovar, tá doendo. Aí eu sempre falo, leva a escova, né, deixa eu dar uma olhadinha, a gente vai fazer uma escovação junto. E aí eu vejo, tá numa situação assim, pior ou bem parecida. Então, pega na gengiva, machuca. Então, muitas vezes aquela criança não gosta de escovar o dente porque está machucando. Então, é sempre interessante a gente observar. Também, quando a criança tem alguma virose, alguma gripe, orienta a trocar a escova. Só você vendo a diferença, tá vendo? De uma escova que não pode ficar, de uma escova que pode ficar, né? Nossa, essa informação é importante. A virose e a gripe é importante trocar a escova. Eu sempre troco, eu sempre recomendo a trocar. Então, ficou gripadinho? Troca a escova. Que o vírus fica ali, né? Sim. De uma certa forma. Sim, vamos trocar. É melhor. É melhor. E a escova elétrica, né? Muitos pais perguntam também sobre a escova elétrica. Eu gosto da escova elétrica, tá? A escova elétrica não faz milagre, mas ela auxilia bastante pacientes que têm uma coordenação motora um pouco dificultada, né, que tem uma dificuldade maior. Então, ela vai ajudar nessa escovação, ela é bem indicada. Ou então para pacientes também que estão um pouco desanimados. Então, uma escova elétrica acaba ficando mais divertido às vezes, né? Por que não? Essa escova elétrica, ela não é infantil, tá? A gente tem várias infantis no mercado, mas a cabeça dela é pequena. Então, dá para usar também em criança, né? Gosto bastante também. E em relação às pastas, também são perguntas que sempre acaba acontecendo lá, todos os dias no consultório. Qual pasta usar? Gente, pode ser a marca A, B, C, D, não importa. O que importa, o que é interessante, é a quantidade de flúor presente na pasta. A quantidade de 1.100 ppm. Vai falar, Tati, onde é que eu vejo isso, pelo amor de Deus? Todas as pastas têm, todas. Tá? Essa daqui, tá aqui, ó. 1.100 ppm. Obrigatório a entrega dessa informação pelo fabricante. Sim, e eles entregam. Tá? Então, a gente sempre tem a pasta com flúor e também a pasta sem flúor. Pasta sem flúor, gente, eu sempre indico para a escola, ou então vai para casa de vó, avô, tio, tia, que não tem aquela obrigação em ficar olhando mesmo a quantidade de flúor presente na pasta, na escova de dente, né? Porque a criança vai ingerir.
É óbvio. Então, a gente tem que ter uma quantidade baixa para que aquela ingestão de flúor não faça mal. E qual a quantidade? Metade de 1 grão de arroz cru para aquelas crianças pequenas. E para aquelas crianças maiores, 1 grãozinho de ervilha, ó, para as pequenininhas. É nada. É nada. É nada. Ela vai ingerir. Isso daqui não vai fazer mal para ela. Muito pelo contrário, tá? Muitos pais ficam com medo. Mas isso não sou eu que estou falando. É a odontopediatria e a pediatria internacional também que fala. Tá? Então, assim, não é o que a gente acha, são estudos feitos. Então, o uso do flúor em criança é importante. Tá? Apesar que eu sei que muitos pais não querem usar, têm medo, entendo, só que é indicado. Doutora, eu queria agradecer todas essas informações. Obrigada a vocês. Que você trouxe, né, essa simpatia, esse acolhimento que a gente sente, né, esse amor que você tem pelo que você faz. Isso é nítido, está nos teus olhos, está no teu dia a dia. Sim. Né? A gente sente essa vibração só de passar na frente da sua clínica. Ela foi muito desejada, sim. Já dá para entender, né, que realmente você tem uma entrega, Sim. né, que é de coração. Né? Essa emoção que você está sentindo é a emoção que a gente sente quando você está ali tratando nossos filhos. E esse aqui foi o primeiro de muitos ativos que a gente vai ter junto ao Diário Santista. Né? A clínica ali foi um sonho, né? A gente vai até passar algumas imagens de quando começou isso, né? De como foi tudo isso feito, ali a escolha da casa. Eu já vi, né, na internet, você tem algumas coisas ali de... Tem algumas fotinhas dela antes. Né? Quando você... E realmente é impressionante o que aconteceu depois, né? Você transformou aquele local, né? Praticamente ali como que a gente fala? Os escombros, né? Era um escombro, realmente. Era um escombro. E de repente virou uma clínica, né? Onde as crianças se sentem à vontade, têm desejo de ir. Tá mudando a vida de muita gente. Sim. Que você continue com essa trajetória, esse sucesso. Obrigada. E pra gente sempre vai ser uma honra receber você aqui, tá? Vamos ter alguns ativos, vamos ter um ativo lá na clínica, inclusive, né? Que a gente vai gravar. Vai ser muito bacana. Vai ser muito legal, Sim. porque as pessoas precisam entender o que a gente tá falando aqui. É isso. A gente tá falando sobre a Clínica Crescer. Quem passar ali na Rua Goiás, no número 67, vai estar também aqui no nosso GC. Mas vai estar vendo ali a Clínica Crescer. Muitas pessoas já passaram também, né? Com Às vezes certeza. só olha e fala, mas o que é a Clínica Crescer, né? Sim. Hoje teve a oportunidade da Tati Ferrari, doutora Tati Ferrari, tá passando aqui pra gente, tá? E é isso, doutora. Muito obrigado. Pra gente Muito foi uma obrigada a honra, vocês. né? Lembrar que a agenda dessa mulher, olha, a gente estava ansioso por esse episódio. Eu também. A gente tá desde o ano passado, né? Sim. Era pra você estar na segunda temporada com a gente. Mas a gente vai chegar lá. Não, você iniciou a terceira temporada aqui com chave de ouro. Sim. Foi muito bom. Muito obrigada. Muito obrigado a você, viu, doutor? Lembrando que Diário Cast é jornal Diário Santista e Diário Santista é a nova voz do Santista.